Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado, não era apenas uma comédia. Era um caos controlado em uma colina escocesa onde nada saía como planejado. Um filme feito com pouco dinheiro que transformou cocos em cavalos e se tornou um dos filmes mais citados da história. Mas por trás do absurdo, nada era simples. O orçamento era tão pequeno que não podiam pagar cavalos de verdade. Um membro da equipe desistiu no meio da produção e do final. Literalmente, ficaram sem dinheiro antes de conseguirem filmar. Aqui estão 20 fatos estranhos sobre Monty Python e o Cálice Sagrado. E escondido em meio à loucura, há um castelo do qual foram banidos depois que alguém fez uma piada de mau gosto para o dono. Prepare-se para o joelho. Essa jornada fica mais estranha a cada segundo. Como não tinham dinheiro para cavalos, usaram cocos. A cena mais icônica do filme não foi planejada como piada. Surgiu do desespero. Monty Python queria seus cavaleiros cavalgando cavalos de verdade pelo interior da Escócia. Planos gerais épicos, galopes imponentes, toda a grandiosidade medieval. Mas havia um problema. Cavalos custam dinheiro. Dinheiro de verdade. E o orçamento de produção era equivalente ao que uma sitcom moderna gasta com a alimentação de animais. Eles não tinham nada. Então, durante uma reunião de pré-produção, alguém, provavelmente Terry Gilliam, sugeriu cocos, não como uma piada, mas como uma solução séria. Bata 2 metades de coco uma na outra e o som será como o de cascos. As Pythons se entreolharam. Então começaram a rir. Então perceberam que era genial. Não apenas como uma medida para economizar custos, mas como uma mina de ouro para a comédia. Cavaleiros fingindo cavalgar enquanto seus escudeiros quebravam cocos atrás deles. Era absurdo. Era ridículo. Era a cara das Pythons. Eles incluíram isso no roteiro, transformaram em uma piada recorrente e, de alguma forma, a limitação se tornou a imagem marcante do filme. O público de teste não sabia o que pensar a princípio. Alguns acharam estúpido, outros genial. Os Pythons não se importaram. Eles sabiam que tinham descoberto algo especial porque, às vezes, as melhores escolhas criativas não nascem da visão, nascem da falta de dinheiro e do desespero. O filme foi financiado inteiramente por estrelas do rock britânicas. Nenhum estúdio queria se envolver com Monty Python e o Cálice Sagrado. Muito estranho, muito britânico, muito pouco comercial. Os Pythons apresentaram o projeto a todos os lugares. A Universal, a Paramount e a Warner Brothers riram deles. Eles ficaram sem ideias até que alguém teve uma. Estrelas do rock, especificamente estrelas do rock britânicas que adoravam o Monty Python's Flying Circus, começaram a fazer ligações. Os empresários do Led Zeppelin se envolveram. A equipe do Pink Floyd demonstrou interesse. A equipe de Elton John também apareceu. De repente, o dinheiro começou a entrar aos poucos. Não eram quantias enormes, mas o suficiente. O orçamento final foi de aproximadamente 229 mil libras esterlinas, dividido entre vários investidores, a maioria da indústria musical. Não eram financiadores de cinema tradicionais em busca de retornos seguros. Eram fãs que queriam ver seu grupo de comédia favorito fazer um filme, qualquer filme. A pegadinha. Não havia pegadinha. Os investidores deram total liberdade criativa aos Pythons. Sem notas, sem interferência, só nos façam rir. E os Pythons cumpriram a promessa. Anos depois, quando o filme se tornou um fenômeno cult, aqueles investidores astros do rock recuperaram o dinheiro investido muitas vezes. Mas, na época, era apenas um grupo de músicos apostando em 6 comediantes com uma ideia maluca sobre cavaleiros, cocos e coelhos assassinos. Eles filmaram o filme inteiro na Escócia em apenas 5 semanas. A terra em busca de cavaleiros que se juntarão a mim em minha corte em Camelot. Eu devo, a maioria dos épicos medievais leva meses para ser filmada. Em busca do Cálice Sagrado, foram 5 semanas no total. Só isso. Sem refilmagens, sem cenas adicionais, sem voltar para mais uma tomada. O cronograma era brutal, ditado inteiramente pelo dinheiro, ou pela falta dele. Filmavam 6 dias por semana, muitas vezes em jornadas de 14 horas, numa corrida contra o clima, a luz e o próprio cansaço. A Escócia na primavera é imprevisível. Um dia podia ser de sol radiante. No dia seguinte,
chuva congelante. E eles filmaram em todas essas condições. Algumas cenas foram filmadas em meio a verdadeiros aguaceiros. Os atores ficavam lá, encharcados, recitando falas sobre andorinhas e cocos, enquanto tremiam incontrolavelmente. A continuidade era um pesadelo. Os figurinos estavam constantemente úmidos. A maquiagem escorria na chuva. Os adereços se desfaziam, mas eles não podiam se dar ao luxo de parar. Cada dia perdido era dinheiro que eles não tinham. Então seguiram em frente. Terry Jones e Terry Gilliam co-dirigiram o filme, dividindo as responsabilidades. Jones cuidava dos atores, enquanto Gilliam se encarregava dos efeitos visuais. Às vezes discordavam, às vezes brigavam, mas nunca paravam de trabalhar. Na quarta semana, todos estavam doentes. Resfriados, gripes, exaustão. A voz de John Cleese estava quase sumindo. Michael Palin desenvolveu uma tosse que durou meses, mas eles continuaram filmando porque sabiam que aquela era a única chance, a única oportunidade. E se não terminassem em 5 semanas, não haveria filme, apenas imagens caras de comediantes britânicos congelando na Escócia. O castelo de Doune serviu de cenário para quase todos os castelos do filme. Observe o filme com atenção. Cada castelo parece ligeiramente diferente. Ângulos diferentes, iluminação diferente, alvenaria diferente. Mas, na verdade, não são diferentes. É o mesmo castelo repetidas vezes. O castelo de Doune, em Stirling, na Escócia, desempenhou vários papéis no filme. Foi Camelot, foi o castelo do pântano. Era o castelo de onde os soldados franceses zombavam, filmando diferentes lados do mesmo edifício, de ângulos distintos e com visuais ligeiramente diferentes. Os Pythons não tinham dinheiro para várias locações, então improvisaram. Filmavam uma sequência na entrada principal, depois caminhavam até o pátio e filmavam outra cena, fingindo que era em um lugar completamente diferente. A maioria dos espectadores nem percebe. A edição é tão inteligente que cada castelo parece distinto, mas para a equipe foi uma loucura. Eles filmavam uma cena ao amanhecer no lado leste, faziam um rap e imediatamente mudavam de lugar no lado oeste para uma sequência completamente diferente. Os objetos de cena mudavam de lugar, os figurinos trocavam, mas as pedras permaneciam as mesmas. O dono do castelo de Doune ficou inicialmente encantado com a presença da equipe de filmagem. Então, ele ficou menos satisfeito quando as Pythons continuaram aparecendo dia após dia, semana após semana, tratando sua casa ancestral como um cenário de filme. Ele acabou pedindo que elas fossem embora, não por causa dos danos, mas porque elas faziam pedidos cada vez mais absurdos sobre catapultas e vacas de mentira. A cena do Cavaleiro Negro quase foi cortada por ser violenta demais. Você lutará com a força de muitos homens esta noite. O Cavaleiro Negro se recusa a ceder. O rei Arthur corta um braço dele, depois o outro e depois as 2 pernas. O cavaleiro continua lutando, cuspindo insultos, recusando-se a admitir a derrota. É uma das sequências mais famosas do filme, mas raramente passou da fase de roteiro. A BBC, que havia financiado parcialmente o programa, ficou horrorizada. Eles o consideraram gratuito, violento, de mau gosto e totalmente inadequado para uma comédia. Exigiram que fosse cortado. Os Pythons se recusaram. Argumentaram que a violência não era realista, era caricatural. Sangue jorrando como geysers, membros voando sem qualquer cerimônia. O Cavaleiro Negro estava pulando em uma perna só. Era um desenho dos Looney Tunes, não um desenho animado infantil. Mas a BBC não cedeu, então os Pythons fizeram algo esperto. Eles filmaram mesmo assim, sem permissão. Pensaram que seria mais fácil pedir desculpas do que pedir autorização. Quando os executivos da BBC finalmente viram a cena completa, ainda ficaram horrorizados. Mas aí já era tarde demais. A cena foi cortada, teve a cor corrigida e a trilha sonora alterada. Removê-la significaria reeditar grandes partes do filme. Então eles cederam com uma condição: o sangue tinha que parecer falso. Obviamente falso. Então, os Pythons o tornaram um vermelho mais vivo, mais excessivo, mais ridículo. E de alguma forma, isso o tornou mais engraçado. A violência se tornou paródia e o Cavaleiro Negro se tornou imortal.
John Cleese abandonou a produção no meio e teve que ser retirado do roteiro. Na metade das filmagens, John Cleese desapareceu. Não metaforicamente, desapareceu mesmo. Ele estava cada vez mais frustrado com a produção. O frio, a chuva, os intermináveis problemas técnicos, a falta de uma alimentação adequada. Certa manhã, ele não apareceu no set. O assistente de direção bateu na porta do trailer vazio. O quarto de hotel também estava vazio. O pânico se instalou. Teria acontecido alguma coisa? Ele estaria machucado? Então, alguém encontrou um bilhete. Simples, direto, muito agradável. Dizia: "Fui para Londres. Volto em 3 dias, talvez." Os Pythons ficaram furiosos. Eles tinham um cronograma rígido de 5 semanas. Cada dia importava. Cada hora importava. Mas Clee havia desaparecido, deixando-os com cenas filmadas pela metade e sem ideia de quando ele retornaria. Terry Jones queria substituir o ator. Terry Gilliam queria filmar em torno dele. Em vez disso, fizeram outra coisa. Eliminaram o personagem dele da trama. A história de Sir Lancelot foi condensada às pressas. Algumas cenas foram cortadas. Outras foram reescritas para outros personagens. Quando Clelis finalmente retornou 4 dias depois, revigorado e alegre, ninguém falou com ele durante um dia inteiro. Mais tarde, ele admitiu que havia enlouquecido um pouco por causa do frio e precisava da civilização. Os Pythons o perdoaram eventualmente, mas a partir daquele momento, as cenas de Clelis passaram a ser filmadas primeiro, caso ele decidisse fugir novamente. O coelho assassino era manipulado por um adolescente sem nenhuma experiência com marionetes. A criatura mais perigosa do filme é um coelho branco e fofo com orelhas grandes e sangue nos dentes. Deveria ser aterrorizante. Em vez disso, é adorável até matar. Os Pythons precisavam de um boneco que pudesse parecer fofo num segundo e feroz no seguinte. Contrataram um marionetista profissional. Ele construiu um sofisticado coelho mecânico com olhos que se moviam, pernas articuladas e um mecanismo de mola escondido para pular. Custou uma parte significativa do seu pequeno orçamento de efeitos especiais, e no dia da filmagem não funcionou. A mola emperrou, os olhos ficaram presos, tudo parecia morto. A cena estava marcada para ser filmada naquele dia, sem tempo para consertar, sem boneco reserva, pânico. Então alguém viu um adolescente observando por trás da equipe, um garoto da região que tinha aparecido no set por acaso. Alguém perguntou se ele já tinha manipulado um boneco. Ele deu de ombros. "Eu tenho um cachorro. Serve." Entregaram-lhe um fantoche de coelho simples, comprado em loja, mostraram-lhe a cena e disseram: "Faça-o pular na garganta das pessoas." O garoto acertou em cheio. De primeira. Seu timing foi perfeito. Seu instinto para saber quando se mover, quando ficar parado, quando atacar, tudo certeiro. O coelho assassino tornou-se icônico e o adolescente ganhou 20 libras por um dia. Anos depois, ele disse a repórteres que não fazia ideia de que estava trabalhando em um filme que se tornaria lendário. Ele só achou estranho que as pessoas estivessem gritando com um coelho. A cena da fuga foi completamente improvisada. O rei Arthur e seus cavaleiros confrontam o coelho assassino. Ele ataca. Cavaleiros morrem. Arthur grita: "Corram! Corram!" E eles se dispersam em pânico. É um dos momentos mais engraçados do filme e não estava no roteiro. A cena original mostrava Arthur e os cavaleiros lutando estrategicamente, recuando com dignidade e se reagrupando com um plano, mas quando a filmaram, algo deu errado. O boneco de coelho avançou mais rápido do que o esperado. Graham Chapman, que interpretava Arthur, levou um susto genuíno. Seu instinto foi recuar. Então John Cleese tropeçou. Depois, outra pessoa também tropeçou. Em segundos, todo o elenco estava correndo para trás, quebrando a formação e gritando uns por cima dos outros. Terry Jones gritou: "Corta!" Mas Chapman continuou. Ele gritou: "Corram!" E realmente começou a correr. Os outros o seguiram. Eles dispararam pelo campo, as armaduras tilintando, tropeçando uns nos outros. A equipe assistiu confusa, e então começou a rir. Jones checou a filmagem. Era ouro puro. Caos total. Completamente indigno.
Exatamente o que a cena precisava, então eles a mantiveram. Eles adicionaram efeitos sonoros, aprimoraram a edição e, de repente, Arthur não era mais um líder corajoso. Ele era um covarde fugindo de um coelho. Os Pythons perceberam algo importante naquele dia. Às vezes, os momentos mais engraçados vêm de reações genuínas, não de piadas cuidadosamente elaboradas. A lendária Besta Negra de Arg era apenas um desenho ruim. A Besta Negra de Arg deveria ser aterrorizante. Uma criatura gigantesca emergindo de uma caverna, massacrando cavaleiros, um horror implacável. Os produtores queriam um boneco sofisticado, ou pelo menos um ator fantasiado. O que eles conseguiram não foi nada disso. A equipe de efeitos especiais, já sobrecarregada com várias sequências, fez o melhor que pôde. Construíram uma cabeça de fantoche enorme, de espuma e látex, com mandíbula articulada. Parecia razoável na oficina, diante das câmeras, sob as luzes. Parecia um carro alegórico de desfile. Barato, óbvio, sem graça, sem humor, assustador, simplesmente ruim. Mesmo assim, tentaram filmar. Cada ângulo piorava a situação. A equipe começou a rir durante as filmagens. Não da cena, adicionem isso, adicionem. Frustrado, Terry Gilliam pegou papel e canetinhas. Desenhou uma criatura tosca de desenho animado, com dentes exagerados, olhos esbugalhados e proporções ridículas. Filmaram o desenho, adicionaram movimentos de câmera tremidos e gritos. A violência acontece fora de cena. Então, cortam para o animador morrendo de um ataque cardíaco, deixando a cena inacabada. Era uma tentativa de disfarçar um efeito que não deu certo, mas acabou se tornando uma das sequências mais memoráveis do filme porque os Pythons entenderam algo crucial. Quando algo não funciona, não esconda. Incorpore a piada. E às vezes, um desenho ruim é mais engraçado do que um bom boneco. Os insultos dos soldados franceses foram escritos na noite anterior às filmagens. A cena do francês provocador é lendária. Os insultos são absurdos, criativos e infinitamente citáveis, mas não estavam no roteiro original. A cena existiu. Um soldado francês zomba do rei Arthur das muralhas do castelo, mas o diálogo era provisório. Insultos vagos, provocações básicas, nada de especial. Na noite anterior às filmagens, John Cleese e Graham Chapman estavam bebendo em um pub quando perceberam que a cena precisava de algo melhor. Começaram a improvisar e a lançar insultos ridículos. Sua mãe era um hamster. Seu pai cheirava a sabugueiro, cada um mais absurdo que o anterior. Eles escreveram em guardanapos, pedaços de papel, no verso do roteiro. No final das filmagens, já tinham várias páginas de material. Na manhã seguinte, Clee apareceu com um novo diálogo. Terry Jones leu e aprovou imediatamente. Filmaram naquela mesma tarde. O ator que interpretava o soldado francês pronunciou as falas com tanto desdém pomposo que a equipe teve dificuldade em se manter em silêncio. Várias tomadas foram arruinadas por risadas. A cena se tornou icônica e quase não existiu. Apenas dois comediantes bebendo cerveja, fazendo um ao outro rir na noite anterior às filmagens. Porque às vezes as melhores ideias não surgem em salas de roteiristas. Elas surgem em pubs à meia-noite com 2 canecas de cerveja e um guardanapo. O orçamento total foi menor do que o de um único departamento de figurino de Hollywood. 229 mil libras. Esse foi o orçamento total de Monty Python em busca do cálice sagrado. Em 1975, isso equivalia a aproximadamente 400 mil dólares americanos. Um filme de Hollywood na época custava em média de 3 a 5 milhões de dólares americanos. Alguns filmes de grande sucesso gastaram mais com figurino do que os Pythons gastaram em toda a sua produção. Cada centavo foi contabilizado. Os figurinos foram alugados ou feitos à mão com os materiais mais baratos. As armaduras eram de alumínio pintado para parecer aço. As espadas eram de madeira pintada de prata. A equipe trabalhava com pagamento diferido, ou seja, só receberiam se o filme desse lucro. Um grande C. A alimentação se resumia a sanduíches. O transporte era feito por algumas vans, sem trailers, sem acomodações de luxo. O elenco ficou em hotéis baratos e pousadas. Algumas noites, dormiram nas vans. O material de filmagem era precioso.
Não podiam se dar ao luxo de fazer várias tomadas de cada cena. Se alguém errasse uma fala, tinham que decidir: refilmar e desperdiçar película ou tentar contornar o problema na edição. Geralmente, eles davam um jeito. As sequências de animação de Terry Gilliam eram feitas em seu apartamento, em cima de uma mesa de cozinha. Sem estúdio de animação, sem assistentes, apenas Gilliam sozinho, recortando papel e fotografando quadro a quadro. A granada sagrada, uma esfera de madeira pintada, a ponte da morte, rochas de isopor sobre um desfiladeiro de verdade. Cada decisão criativa era filtrada por uma pergunta: podemos pagar por isso? E quando a resposta era não, eles encontravam algo ainda mais engraçado. Porque a limitação gera inovação, e os Pythons provaram que você não precisa de dinheiro para criar algo lendário. Graham Chapman era alcoólatra durante as filmagens e frequentemente esquecia suas falas. Graham Chapman, que interpretou o Rei Arthur, era brilhante, com formação clássica, timing cômico perfeito e absolutamente profissional. Ele também bebia uma garrafa de gin por dia. O alcoolismo de Chapman era um segredo aberto entre os Pythons. Eles trabalharam com ele por anos, viram a situação piorar, tentaram ajudar, mas durante as filmagens na Escócia, tornou-se uma crise. Algumas manhãs, Chapman não conseguia se lembrar onde estava. Ele chegava ao set atordoado, desorientado e precisando de ajuda para vestir o figurino. As falas sumiam da sua memória minutos depois de serem lidas. Os outros membros do elenco o encobriam. Eles lhe davam as falas fora de cena, filmavam as cenas em tomadas mais curtas para que ele conseguisse acompanhar, reescreviam os diálogos na hora para simplificá-los. Chapman se desculpava, prometia melhorar, e no dia seguinte aparecia na mesma situação. Era de partir o coração. Terry Jones, como diretor, teve que fazer escolhas impossíveis: pressionar Chapman e arriscar um colapso ou aceitar uma atuação abaixo do esperado e seguir em frente. Ele geralmente seguia em frente, mas o fato é que você nunca perceberia isso assistindo ao filme. A atuação de Chapman é imponente, majestosa, perfeitamente calibrada. Seu timing cômico nunca falha. A luta é invisível. Anos depois, Chapman ficou sóbrio. Ele admitiu que, Em Busca do Cálice Sagrado, foi o pior momento de sua bebedeira. Disse que mal se lembrava das filmagens, mas seus colegas do Monty Python se lembravam. Eles se lembravam de tê-lo apoiado durante todo o processo, de protegê-lo, de amá-lo o suficiente para garantir que o filme sobrevivesse, porque é isso que um grupo faz. O historiador que é assassinado foi interpretado por um verdadeiro estudioso medieval. Já o famoso historiador que analisava a lenda de Arthur e foi brutalmente assassinado por um cavaleiro que passava pelo local não foi interpretado por um ator. Ele era um historiador de verdade. O Dr. Frank Sullivan, professor de literatura medieval da Universidade de Edimburgo. Os Pythons precisavam de alguém que pudesse apresentar uma exposição acadêmica árida. De forma convincente, perguntaram por aí e alguém conhecia Sullivan. Ele concordou em fazer o trabalho por brincadeira. Sem pagamento, apenas a chance de aparecer em um filme de comédia. Sullivan levou a coisa a sério. Pesquisou. Escreveu seu próprio diálogo baseado em estudos arturianos reais. Interpretou-o com total seriedade, discursando sobre a ambiguidade histórica do rei Arthur enquanto estava em um campo enlameado. Então, um cavaleiro noturno surge e o mata no meio da frase. Em uma das tomadas, Sullivan, deitado na lama com sangue falso, começou a rir tanto que tiveram que refilmar. Na segunda tomada, ele manteve a seriedade. A cena funcionou perfeitamente. A justaposição da autoridade acadêmica interrompida repentina e violentamente tornou-se uma das melhores piadas do filme. Sullivan voltou a dar aulas na semana seguinte. Seus alunos assistiram ao filme e ficaram eufóricos. Durante anos depois disso, alunos se matriculavam em seu curso de literatura medieval, especificamente porque ele era o historiador que foi assassinado no Monty Python. Sullivan adorou a ideia. Ele exibia o vídeo no primeiro dia de aula. Depois, continuava exatamente de onde seu personagem havia parado, analisando a lenda arturiana, como se nada tivesse acontecido. Lógica perfeita do Monty Python.
A cena do julgamento da bruxa foi filmada em uma vila medieval real. A vila onde testam se a mulher é uma bruxa usando balanças, patos e uma lógica absurda não era um cenário. Era uma vila autêntica, um assentamento medieval preservado usado para reconstituições históricas. A equipe do filme alugou o local por 2 dias. Os moradores ficaram entusiasmados, depois preocupados e, por fim, horrorizados. A cena exigia a presença de dezenas de moradores vestidos com trajes de época. A produção não tinha dinheiro para figurantes, então pediram aos moradores locais que participassem. Muitos concordaram em participar de um filme. Quão difícil poderia ser? Muito difícil, como se viu. As Pitons os fizeram gritar "Queimem-na!" por horas em várias tomadas, com ângulos diferentes. A bruxa foi mergulhada repetidamente em água gelada. Os adereços quebravam constantemente. A plataforma de madeira desabou. Eles a reconstruíram e desabou novamente. No segundo dia, os moradores estavam exaustos, encharcados e arrependidos da decisão. Mas a pior parte era o cheiro. Os produtores queriam autenticidade, então trouxeram animais de fazenda de verdade. Porcos, galinhas, uma vaca, animais que não tinham sido banhados em uma praça medieval confinada sob o calor da primavera. O fedor ficou insuportável. Membros da equipe vomitaram. Os atores atuaram lacrimejando, mas conseguiram a cena, e ela ficou perfeita, caótica, autêntica, com vida. O dono da aldeia disse mais tarde que o cheiro persistiu por semanas, mas permitiu que filmassem lá novamente porque a cena tornou sua aldeia famosa. As reservas turísticas triplicaram, tudo porque as Pitons transformaram seu sítio histórico em um cenário de julgamento de bruxas. A fantasia de Tim, o mago, foi feita com as cortinas do banheiro de Terry Gilliam. Tim, interpretado por John Cleese, aparece na encosta de uma montanha com um ridículo capacete com chifres e vestes esfarrapadas, alertando sobre o coelho assassino. A fantasia parece propositalmente barata e improvisada, o que combina perfeitamente com o personagem. Literalmente na noite anterior às filmagens, o design original da fantasia era mais elaborado. Trajes de mago adequados, detalhes bordados, mas nunca chegaram. Atraso na entrega de Londres, Terry Gilliam entrou em pânico. A cena de Tim estava marcada para a manhã seguinte, sem figurino, sem tempo para encomendar outro. Gilliam voltou para seu apartamento temporário e começou a pegar tecido, cortinas do banheiro, um lençol, um pouco de corda. Ele fez buracos, deu nós, improvisou algo que vagamente lembrava um manto. O capacete era um gorro de esqui com chifres de papelão colados com fita adesiva. Ele o levou para o set ao amanhecer. Cleese olhou para ele, olhou para Gilliam, não disse nada, colocou-o na cabeça e de alguma forma funcionou. A gambiarra acabou se tornando parte da piada. Tim parecia um mago que se vestiu no escuro. Cleese o interpretou com total seriedade, o que tornou tudo mais engraçado. Depois das filmagens, Gilliam pediu as cortinas de volta. Ele precisava delas. Seu banheiro não tinha privacidade nenhuma sem elas. Cleese recusou. Ele guardou a fantasia por anos. Eventualmente, doou-a a um museu, onde as cortinas do banheiro de Terry Gilliam agora estão expostas atrás de um vidro, preservadas como parte da história do cinema. O número musical de Camelot quase destruiu o ritmo do filme. Camelot. Camelot. É só uma maquete. A cena é breve. Arthur e seus cavaleiros se aproximam de Camelot, veem que é apenas uma miniatura e decidem não ir. Curto, doce, absurdo. Mas, inicialmente, não era nada curto. O roteiro previa uma sequência musical inteira. Noites cantando, dançando. Um número musical completo ao estilo de Spamalot, dentro de Camelot, com coreografia elaborada e vários versos. Eles filmaram tudo. Levou 2 dias inteiros. Os Pythons estavam empolgados. Era ambicioso, ridículo e caro para eles. Tudo o que queriam. Então assistiram à versão preliminar e perceberam que tinha acabado com o filme. Completamente. O ritmo parou. O ímpeto evaporou. O que funcionava no papel parecia excessivo na tela. Um esquete de comédia se estendeu demais. Eles debateram por dias. Alguns queriam mantê-lo.
argumentando que já haviam gasto muito tempo e dinheiro para cortá-lo. Outros insistiram que tinha que ser descartado. Terry Jones tomou a decisão final. Cortar. Tudo. Manter apenas a premissa e a piada final. Os Pythons ficaram arrasados e 2 dias de trabalho foram perdidos. Mas quando assistiram à nova edição, perceberam que Jones tinha razão. A cena funcionava perfeitamente agora. Rápida, impactante, absurda. Lição aprendida. Às vezes, a melhor edição é a amputação. Mesmo quando dói, mesmo quando você ama o que está cortando, porque o filme importa mais do que qualquer cena isolada. Anos mais tarde, as cenas deletadas se tornaram um conteúdo extra. Os fãs adoraram, mas todos concordaram que elas não pertenciam ao filme. O final aconteceu literalmente porque eles ficaram sem dinheiro. O filme termina abruptamente. A polícia moderna chega, prende o Rei Arthur. Os créditos rolam. É bizarro, insatisfatório, brilhantemente subversivo e completamente não intencional. Os Pythons ficaram sem dinheiro. O roteiro original previa uma batalha final épica. Arthur e seus cavaleiros invadiriam um castelo. Um confronto gigantesco com centenas de figurantes, catapultas, lutas de espadas, um duelo climático. Eles haviam guardado essa cena para o final, planejando usar o restante do orçamento para uma sequência espetacular, mas não sobrou nada. Na 5ª semana, o dinheiro tinha acabado, completamente. Eles tinham película suficiente para talvez mais um dia de filmagem. Sem como filmar uma batalha, sem como contratar figurantes, sem como terminar a história que haviam planejado. Terry Jones e Terry Gilliam se reuniram com o elenco e explicaram a situação. Alguém, provavelmente Clee, disse: "E se a gente simplesmente fosse preso?" Silêncio. Depois risos. Foi estúpido. Não fazia sentido nenhum. Quebrou todas as regras, o que significava que era perfeito. Eles improvisaram o final em uma tarde. Carros de polícia de verdade, atores com uniformes de policial emprestados de uma delegacia local. Filmaram Arthur sendo arrastado no meio da missão. Corte para os créditos. Quando o público de teste assistiu, alguns ficaram confusos, outros irritados, mas a maioria riu porque, de alguma forma, os Pythons transformaram um desastre financeiro em um final mais memorável do que qualquer batalha poderia ter sido. Michael Palin gravou a maior parte de suas cenas com um dedo do pé quebrado. Michael Palin interpretou vários papéis, cada um exigindo comédia física. Correr, pular, quedas engraçadas. E ele fez a maior parte disso com um dedo do pé quebrado. Aconteceu durante a 1ª semana. Palin estava ensaiando uma cena em que corria por um terreno irregular usando armadura. Ele prendeu o pé numa pedra, ouviu um estalo, sentiu uma dor imediata, mas Palin, sendo Palin, não disse nada. Terminou o ensaio, deu uma volta e achou que era só uma contusão. Naquela noite, seu pé inchou até dobrar de tamanho, ficou roxo e latejante. Foi a um médico local. Fratura limpa. O médico disse para ele ficar sem tomar o remédio por 6 semanas. Palin agradeceu e voltou ao set na manhã seguinte. Ele não podia contar para ninguém. A produção já estava atrasada. Clee tinha desaparecido. Chapman estava com dificuldades. Se Palin também se machucasse, o filme poderia ir por água abaixo. Então ele enfaixou o dedão do pé, tomou analgésicos e continuou trabalhando. Cada cena em que Palin manca levemente não é atuação, é dor de verdade. A cada vez que ele faz uma careta, é genuíno. Os outros membros do elenco só perceberam na 3ª semana, quando alguém o viu enfaixando o pé novamente. Ficaram furiosos por ele não ter dito nada. Palin deu de ombros e disse: "O show tem que continuar. Muito britânico, muito Python." Depois que as filmagens terminaram, ele voltou ao médico. O dedo tinha sarado. Ainda está torto, embora um pouco. Palin brinca dizendo que tem uma lembrança permanente do Santo Graal presa ao pé e que cada passo vale a pena. O filme foi proibido em algumas partes da Noruega por ser considerado demasiado ridículo. Monty Python, em busca do cálice sagrado, estreou com protestos no Reino Unido e nos Estados Unidos, mas na Noruega foi considerado perigoso, não violento, não obsceno, perigoso simplesmente por ser demasiado ridículo. Em 1975,
Os censores noruegueses levavam o cinema a sério. Acreditavam que os filmes deveriam ter mérito artístico, valor cultural ou, no mínimo, coerência narrativa. Em Busca do Cálice Sagrado não tinha nada disso. Era absurdo do começo ao fim. Cocos como cavalos, cavaleiros que dizem ni, um historiador moderno que aparece do nada. Os censores assistiram ao filme confusos. Debateram-no durante semanas. Alguns queriam aprová-lo. Outros insistiam que isso corromperia os padrões culturais. O meio-termo? Proibi-lo em regiões específicas, particularmente em áreas conservadoras, onde as autoridades temiam que o público não entendesse o humor. Elas achavam que os noruegueses o interpretariam literalmente, ficariam confusos e reclamariam. A proibição teve um efeito contrário desastroso. Os noruegueses ficaram obcecados com o filme proibido. Cópias piratas circularam. Pessoas viajaram para a Suécia para assisti-lo. A controvérsia o tornou mais popular do que um lançamento normal jamais teria sido. Eventualmente, a proibição foi suspensa, mas o estrago já estava feito. Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado, tornou-se um fenômeno cult na Noruega. Décadas depois, o marketing sueco para uma adaptação teatral usou o slogan: "O filme é tão engraçado, a Noruega o proibiu." O humor dos Monty Python transcendendo fronteiras, mesmo quando essas fronteiras tentaram impedi-lo. A caverna de Kerbanog, lar do coelho assassino, quase foi destruída por um deslizamento de terra. As filmagens aconteceram na mina Tomnatashan, nas terras altas da Escócia. Uma caverna real, escura, úmida e instável. As Pythons não a exploraram direito. Eles só precisavam de uma caverna. Esta estava disponível, gratuita, perfeita, até entrarem. A caverna era estruturalmente instável, com pedras soltas e o chão mole. O guia local os alertou: "Não façam barulho. Não se movam muito rápido. Não tragam equipamentos pesados." As Pythons assentiram. E então ignoraram imediatamente todos os conselhos. Eles trouxeram luzes, cabos, câmeras. 30 membros da equipe estavam se movimentando freneticamente. Durante a primeira tomada, uma pedra caiu, pequena. Todos congelaram. O guia gritou para evacuarem. Terry Jones disse: "Continuem filmando." Eles filmaram rapidamente. 5 tomadas, não mais. Peguem o que precisam e saiam. Na tomada final, algo se moveu, um estrondo, poeira caindo do teto. Todos correram. Equipes se mobilizaram. Atores tropeçando em cabos. Eles conseguiram sair. 20 segundos depois, parte do teto da caverna desabou. Não foi catastrófico, mas foi o suficiente. Se ainda estivessem lá dentro, alguém teria se machucado gravemente. Eles tinham as filmagens. Nunca mais voltaram. Anos depois, a caverna desabou parcialmente novamente. Agora está oficialmente fechado. Muito perigoso. Os Monty Python filmaram uma de suas cenas mais icônicas em um local que não existe mais, pois desabou logo depois que eles saíram. De alguma forma, isso parece perfeitamente a cara dos Monty Python. Curiosidade: os cavaleiros que dizem joelho receberam esse nome por causa de um espirro. Os cavaleiros que dizem joelho são icônicos. A palavra joelho entrou para a cultura pop. Como em camisetas, memes, pessoas gritando isso em convenções. Mas de onde veio? De um espirro. Michael Palin estava escrevendo a cena tarde da noite. As noites precisavam de uma palavra. Algo sem sentido, ameaçador, ridículo. Ele não conseguia pensar em nada. Suas alergias estavam atacando. Pólen escocês. Ele espirrou. Não mastigou. Um som curto e agudo. Ele olhou fixamente para o que havia escrito e então riu, testando em voz alta. Joelho. Joelho. Soava absurdo. Imponente. Perfeito. Ele escreveu toda a cena em torno daquele espirro. Quando filmaram, os atores não tinham certeza se funcionaria. Dizer ni parecia impossível, mas eles se entregaram, gritaram com autoridade e de alguma forma o público acreditou.
Os cavaleiros que dizem joelho se tornaram os favoritos dos fãs, geraram produtos licenciados e inspiraram inúmeras referências, tudo porque Michael Palin tinha alergias e um prazo a cumprir. Mais tarde, ele disse que se tivesse tomado anti-histamínicos naquela noite, os cavaleiros poderiam ter dito algo completamente diferente, algo menos memorável. Mas ele não tomou. Ele espirrou. E a história da comédia foi feita a partir de membranas mucosas e privação de sono. Monty Python, em Busca do Cálice Sagrado, não seguiu as regras. Transformou pobreza em comédia, desastres em piadas e provou que, às vezes, os filmes mais lendários são sustentados por cocos e orações. Se você gostou desses segredos, curta, inscreva-se e conte-nos qual é a sua citação favorita. Agora vá embora ou vamos te provocar de novo.